Boa noite, está começando mais uma edição do nosso painel regional, sempre com você de segunda a sexta-feira, 10 da noite, entrevistas importantes, debates sobre a nossa região metropolitana e, claro, também os temas que estão na pauta nacional. Lembrando a você que é 1h30 da tarde, o nosso primeiro encontro do dia no painel Regional Debates, com as personalidades do Brasil e da região, discutindo e debatendo os temas aqui da Baixada Santista e, claro, debatendo também e discutindo a pauta nacional. Nesta edição, o painel regional, mais uma vez, abre espaço para a área da saúde, especialmente a oftalmologia. Eu recebo aqui com prazer o Dr. Luiz Roberto Colombo Barbosa, que é o diretor-presidente, né, do Hospital Visão Laser e que participa com a gente em mais esta edição. Tudo bem, doutor? Prazer recebê-lo. Doutor, é uma alegria muito grande estar nesse programa e sempre que sou convidado eu venho com muito prazer. A gente está aqui com o objetivo de levar aos telespectadores informações, conquistas da cidade de Santos, que para nós é muito importante. Muito bem. E só passando o telefone primeiro, no 3014-5281, você liga para cá, participa com a gente, não é? Claro, à medida do possível, tira aí qualquer dúvida que você tenha aqui, o Dr. Colombo fica à disposição para responder mais à frente, não é? Lembrando que o nosso Colombo Barbosa, não é? É um grande investidor da área da saúde aqui na saúde, não é? No hospital que a gente vai mostrar algumas imagens daqui a pouquinho, ele vai falar sobre os investimentos. O hospital realmente está praticamente pronto aí com todas as suas reformas, todos os seus novos equipamentos e investimentos. E a gente destaca que para chegar nisso, não é, ele é hoje professor emérito, não é, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, também da Academia de Medicina Brasileira e Americana, claro, dentro da oftalmologia, não é, e professor titular de oftalmologia da Faculdade de Medicina da Unimes, né? E ainda diretor-presidente, como a gente já falou, do Hospital Visão Laser. Dá para respirar fundo agora um pouco, né? Doutor, é uma alegria, porque isso tudo que você citou foram anos e anos de trabalho. Não cai do céu, como a gente falava antes do intervalo, não cai, né? De estudos. Então, eu me sinto muito feliz de ter tido o privilégio de ter essa trajetória. Muito bem. Nós temos algumas imagens aí, né, doutor Colombo, sobre o Hospital Visão Laser, com todos os investimentos, como eu disse há pouco, né, que isso é muito importante aqui para a cidade, aqui para toda a região metropolitana, os investimentos que o Colombo faz, que a esposa dele faz, os filhos dele, a família toda, né, são 4 oftalmos, é isso, na família? Então, a família, quando vê o Hospital Visão Laser, esse investimento tão grande que foi feito, ele tem 78 anos de existência. Não é algo que começou ontem para hoje. Já temos a imagem externa, né? Eles estão na fase final, colocando os vidros, o ACM. Enfim, é um investimento muito importante para a cidade, para a região, porque nós acreditamos em Santos. Nós vemos que esse governo jovem que está aí se empenhando para trazer para Santos vários investimentos, várias conquistas, nós também na área da saúde estamos acreditando e estamos investindo. O Visão Laser é um hospital, como você falou, familiar. Todos os membros da família trabalham incansavelmente, diuturnamente, em prol do desenvolvimento. Nós temos o Marcelo ele tem doutorado, é professor titular da Uniluz e professor também da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, e professor do Serviço de Oftalmologia da Santa Casa de São Paulo. E nós, eu, o Guilherme e a Margarida, estamos hoje assumindo como professor titular da Faculdade Metropolitana de Santos, da Unimes, onde pretendemos fazer excelentes trabalhos para o desenvolvimento da oftalmologia. O Guilherme segue esses dias agora para a Alemanha que foi nossa algoz da Copa do Mundo, num congresso, num simpósio internacional de cirurgia refrativa. O Guilherme segue agora em agosto, junto com o pessoal, com a equipe dos professores do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Muito bem. Bom, lembrando que tem uma série de novos equipamentos, uma série de investimentos em tudo isso que você já sabe, já acompanhou aí. Não sei se tem mais alguma foto para mostrar aí na sequência. Não, essa era parte importante da área. Exatamente. E aí, a inauguração? Aí meu pai foi o idealizador de todo esse processo. Há 78 anos atrás, ele iniciou o processo da Visão Laser, e aí quando ele recebeu a medalha do mérito médico, a gente procura
estar muito ligado na parte de investimento intelectual, mas também a gente está ligado na parte de conduta médica, ética médica, procurar ser sempre exemplo de conduta para todos aqueles que nos observam e seguem. Curioso, né? Essa linha de médicos aí na família, e não só isso, né? Curioso também a linha de oftalmologia, né? Seguida pela família. É realmente algo de... Vou fazer um estudo aí sobre vocês, viu? Pra gente... Interessante, porque agora há pouco tempo nós tivemos na Academia Americana e foi até um destaque da Academia Americana, porque não existe, é muito difícil os filhos darem seguimento à trajetória dos pais. E eu quero deixar bem claro, perguntar para mim, você obrigou os seus filhos? Imagina, medicina é algo que está dentro de cada um. Não dá para obrigar ninguém a nada. Cada um nasceu para fazer aquilo que quer. A liberdade é total. Eles, através da conduta, do exemplo, da postura, você vai cativando o interesse dos seus filhos. Então a gente vive em harmonia por causa disso. A liberdade de opção, de escolha, de futuro, é de cada um de nós. Ninguém obriga ninguém. Não tem dúvida nenhuma, né? Bom, e vamos começar a falar mais especificamente sobre o tema em que o Luiz Roberto Colombo Barbosa aqui é mais do que especialista, né? Um mestre, doutor, né? Mestrado, doutorado e professor, né? Dentro da oftalmologia, especialmente envolvendo as crianças, né, doutor? Tem dicas importantes aí, né? Muito importante. Sempre, toda vez que eu procuro me manifestar, eu deixo bem enfatizando bastante, bem claro, a importância, o dever que os pais têm para com os filhos em levá-los antes dos 5 anos de idade para fazer um exame oftalmológico. Porque as crianças não sabem informar os pais que não estão enxergando bem dos 2 olhos. E só um exame oftalmológico que vai ser possível, através desse exame, detectar alterações. E se as alterações forem detectadas até os 5 anos, é muito possível que a gente consiga reverter esse processo de ambliopia. Ambliopia, o que é ambliopia? É um olho que não tem doença, mas que o cérebro não reconhece como visão. Então é olho que todo mundo chama de olho preguiçoso. Ah, sim. Então sim. É muito triste uma criança, o pai, descobrir, depois de uma certa idade, que aquele filho não enxerga e nem vai enxergar bem de um olho por negligência, muitas vezes, dos pais. A criança nasce com isso? Nasce, e quando o exame oftalmológico, o oftalmologista detecta esse problema. Então, detectar vai fazer as correções, vai evitar o estrabismo, vai evitar que aquele olho não desenvolva a visão. Muitas vezes a criança fica usando um tapa-olho no olho bom para forçar a visão do olho ruim. É um dos tratamentos para poder desenvolver aquele olho que não está sendo desenvolvido. Então isso é um dado muito importante. Muito bem. Sobre criança, alguma dica mais interessante? Bom, levar até os 5 anos. Exatamente. Nunca deixar ultrapassar dos 5, 6 anos de idade é o prazo máximo. Por que isso aí? Porque na prática, você vê as criancinhas pequenininhas, com meses, são muito bolinhas, elas começam alguns meses ficar durinha, engatinhar, andar, e desenvolve-se rapidamente. E com 5 anos, já estão mexendo no computador, já estão falando... Até antes, né, doutor Colombo? Até antes, hoje em dia, né? Então isso é muito importante. E essa coisa do computador atrapalha muito a criançada? O computador é algo, uma modernidade que veio para ficar, indiscutivelmente, todas as crianças têm. O que precisam os pais é ter mais interesse em estar mais perto dos seus filhos. Ensinando, a criança não sabe. Não pode deixar a criança fazer tudo o que ela quer fazer sem ter uma disciplina. Eu sempre digo, no pavilhão nacional nosso é escrito ordem e progresso. Se não tiver ordem numa família, não tiver ordem no filho, o pai não estiver do lado dele ensinando, mostrando que pode ser feito ou não, a criança não vai ter discernimento para poder levar adiante. Então é importante, faz bem, deve ser usado, porém com disciplina e ordem. Muito bem, então aí as dicas importantes para os pais aí, é uma orientação importante de um profissional importante como é o Colombo Barbosa, da área da oftalmologia, em relação ao bem-estar das criançadas, né, com relação à visão, né? Bom, uma questão interessante também para a gente discutir aqui, debater, que eu tenho anotado aqui, cirurgia refrativa, é isso? De que se trata, quando ela é utilizada, de que maneira ela é indicada e como é que está preparado lá o hospital para esse tipo de ação aí? Então, nós procuramos também investir muito. E nessa parte de cirurgia refrativa, nós tivemos durante muitos anos aqui em Santos uma dificuldade tremenda. Nós tínhamos que levar os nossos pacientes de Santos para serem operados em São Paulo. Isso era um transtorno enorme. Pacientes tinham que se locomover com dificuldades enormes para poder realizar o ato cirúrgico em São Paulo. Hoje o Hospital Visão Laser investiu
profundamente. Esse aqui que estamos vendo é uma suíte refrativa, é um dos aparelhos mais modernos do mundo. Então nós temos o Exer Laser Allegretto e do lado temos o Phantom II. Porque toda cirurgia oftalmológica moderna, ela não usa mais o bisturi para corte. Todos os cortes são feitos com laser. Esse laser aplicado, ele tem condições de poder fazer a programação cirúrgica e a recuperação, a resposta é maravilhosa. Hoje, nós ficamos muito contentes porque muitos colegas aqui de Santos já estão participando desse processo conosco. Então, ao invés de levar os seus pacientes para São Paulo, eles têm condições de levar ao Hospital Visão Laser, realizar as suas cirurgias e é bom para o médico, é bom para o paciente, é bom para a cidade de Santos. Em que tipo, ou para que tipo de problemas essa cirurgia é indicada? A cirurgia refrativa era executada após os 21 anos de idade. É uma convenção internacional, porque até os 21 anos de idade as pessoas estão desenvolvendo o crescimento físico. E existe uma convenção que diz o seguinte, que aos 21 anos de idade o crescimento físico se estabelece, dificilmente haverá um crescimento após essa idade. Então, não havendo crescimento de perna, de braço, não haverá crescimento também dos olhos. Consequentemente, a gente poderá executar a cirurgia refrativa. Ela corrige a miopia, ela corrige a hipermetropia, ela corrige o astigmatismo, ela tem correção para todas essas dificuldades visuais. E hoje isso é muito utilizado. Esse Phantom II e o Exer Laser, para você ter uma ideia da precisão desses aparelhos, a NASA ela só aceita astronautas, pessoas que estão ligadas a pesquisas espaciais, se forem operadas com esses aparelhos. Ela não aceita uma cirurgia feita por lâminas, bisturi como era feito até então. Então a precisão é tamanha que essa Exer Laser, com o Phantom II, serve para dar ao paciente uma segurança de que o procedimento cirúrgico dele está sendo realizado em alto nível, com êxito extraordinário. Tem uma conversa antiga, não sei se é uma lenda, né, que se fala na oftalmologia, ou se é a realidade, que deve-se operar a miopia ou astigmatismo a partir de um determinado grau que a pessoa tenha, a partir de 1,5 grau, 2 graus, 3 graus, eu não sei exatamente. Isso é verdade? Não. Como é que se procede? O que leva ao procedimento cirúrgico, todos os colegas oftalmologistas executam isso com muita competência também, é que o planejamento cirúrgico tem que ser feito. Vários exames complementares dão a consolidação diagnóstica. Então tem que ter uma córnea mais grossa, tem que ter uma leitura todinha para poder fazer o procedimento cirúrgico. Então os exames são fundamentais. Não se pode jamais operar alguém que não tem exames complementares, exames diagnósticos, evidências médicas que dão a segurança ao paciente. Seja 1 grau de miopia ou 200 graus de miopia, tem que ser feito de qualquer maneira. A graduação, desde que tenha os exames diagnósticos, sejam fundamentados os resultados dos exames, poderá se operar qualquer grau de miopia, hipermetropia, astigmatismo, não tem limites. Existe a necessidade de estarem todos dentro de um padrão, dentro de exames complementares, embasamentos científicos para poder obter o êxito. Primeiro intervalo aqui no nosso painel regional, a gente volta. Esse é o painel regional, nesta edição, mais uma vez o espaço está aberto para a área da saúde e mais especificamente para a oftalmologia. Com um especialista aqui no assunto, não é? Dr. Luiz Roberto Colombo Barbosa, diretor-presidente do Hospital Visão Laser aqui de Santos, né? E professor, mestre, doutor nessa área de oftalmologia aqui participando com a gente nesta edição. Já falamos aí sobre alguns assuntos importantes, dica para a meninada, para os pais levarem as crianças até os 5 anos, né, para fazerem as suas consultas, sobre cirurgias refrativas e agora a questão da córnea, o transplante de córnea, que me parece, segundo informações que a gente tem, né, vem aí num avanço bastante significativo, né, doutor? Não tem dúvida. O transplante de córnea hoje, no estado de São Paulo, sobretudo, ele tem uma seriedade muito grande. Aqui todos os doadores de córnea podem ter convicção, certeza, de que essa córnea será usada num paciente, numa pessoa necessitada, obedecendo rigorosamente a lista de prioridades. Ninguém passa na frente de ninguém.
Então hoje nós temos assim uma possibilidade de encurtar demais a solicitação, a realização do transplante de córnea. O transplante de córnea é de domínio do oftalmologista, é enorme. Eu sempre enfatizo que a oftalmologia brasileira ela tem um destaque internacional. Se é uma área da medicina que nós somos respeitados em todo o mundo, é na oftalmologia. A oftalmologia brasileira tem uma respeitabilidade internacional pela seriedade com que ela é conduzida, por profissionais competentes. Nós temos em Santos um corpo médico de oftalmologistas excelentes, todos exercendo a profissão, muita dignidade, muita competência. E o transplante de córnea é uma interessante que em 1974, na Santa Casa de Santos, onde eu chefiei a Santa Casa durante 12 anos, eu realizei com a minha equipe maravilhosa o primeiro transplante de córnea realizado com bisturi, em 74. E tive o privilégio, a felicidade de realizar em 2014 agora o primeiro transplante de córnea a laser, com aqueles aparelhos que nós vimos. 40 anos depois. 40 anos depois. Então mostra que realmente a medicina motiva, empolga, essa energia que a gente tem visa exclusivamente levar o bem-estar do nosso próximo. Nós nos dedicamos, nós trabalhamos, estudamos, investimos, porque nós queremos que as pessoas sejam as principais beneficiadas por toda essa tecnologia. Então é muito feliz ver, depois de 40 anos, você está com a mesma energia, a mesma vontade, realizando o transplante de córnea laser depois de 40 anos. É verdade, impressionante. Eu vi essa matéria, vi o registro, se não estou enganado, pelo jornal Tribuna. Foi muito bem. Aí em 1974, como o Barbosa coloca aqui, e agora em 2014 fazendo a laser. Eu cheguei a ler a matéria, realmente é impressionante a evolução da ciência, a evolução da medicina, né? Agora, e as doações de córnea, como é que vão? Então, o que precisa, que a gente tem que estar sempre atento, sempre falando, motivando, levando essa energia para todos, as pessoas têm que entender que doar uma córnea, doar um órgão, é proporcionar felicidade para o próximo. E só é feliz aquele que proporciona felicidade. A felicidade é a contrapartida de você proporcionar para as pessoas uma coisa feliz. Então, todo mundo que quiser doar os olhos, pode ficar sossegado, tranquilo, que não vai ficar o olho do doador, daquele ente querido, ficar mutilado. É colocado uma prótese para que o volume do globo ocular seja mantido. E essa córnea será uma oportunidade que todo mundo tem de proporcionar luz àqueles que não podem enxergar mais. Me parece que é uma conscientização maior nos dias de hoje, já de algum tempo, né? Para isso, né? É importante que existe essa conscientização maior, mas é importante que as campanhas se repitam, a gente fique falando permanentemente, motivando as pessoas. Todas as pessoas são boas, todo mundo tem no coração delas o amor, todo mundo quer fazer o bem, mas tem que ter aqueles catalisadores que motivam aqueles a participar, a doar, a produzir. Isso é importantíssimo. E essa córnea pode ser retirada da pessoa que vai a óbito? Eu quero saber exatamente o seguinte, qual é o tempo, né? O tempo é o seguinte, você fez, uma vez decretado o óbito, a parada cerebral, cardíaca cerebral, vai um médico fazer a captação desse órgão. Esse órgão é imediatamente mandado para o banco de olhos. Esse banco de olhos vai fazer todo o tratamento nessa córnea e o médico inscrito para fazer o transplante, ele é comunicado imediatamente que está existindo uma córnea à sua disposição. Ele pode, por um motivo qualquer, recusar aquela córnea. A partir do momento que ele recusa aquela córnea doada, o outro médico que está na fila de espera você é comunicado imediatamente para que ele venha a realizar o transplante. Agora, o paciente da lista é respeitado. Pode mudar o médico, mas não muda o receptor. Não existe privilégio desse. Nós temos banco de órgãos aqui em Santos? Não tem. O banco de olhos hoje é um banco de olhos de São Paulo, que funciona muito bem. Sorocaba tem o banco de olhos de captação de olhos. O Hospital Visão Laser está autorizado a fazer a captação do órgão. Isso é credenciado pelo Ministério da Saúde. Ninguém vai fazer porque quer fazer. Existe uma documentação muito profunda, onde você se inscreve, submete a um crivo extraordinário, para você poder ser um captador e um transplantador de córnea. Perfeito. Bom, e essa captação, provavelmente mais à frente, o hospital vai fazer? Vai. Isso é uma coisa que tem... A Santa Casa de Santos faz a captação. Existem serviços
que se dedicam... Não há filas, né, Colombo, para o estado, hoje né? São, no máximo que pode estar demorando hoje para fazer um transplante de córnea, é de 12 horas a 24, um dia. Ou seja, fila não existe. No estado de São Paulo, no estado de São Paulo. Em outros estados já tem mais dificuldade. E o transplante de córnea é feito aquelas pessoas que estão com a visão praticamente perdida. O transplante de córnea é o seguinte, é como se você tivesse o vídeo de um relógio que estragou o vidro, mas o relógio está funcionando bem. Então a córnea é a parte como se fosse o vidro. Então estragou essa córnea por ceratocone, por lesões qualquer, de queimaduras, alguma coisa que venha lesar a córnea, ele não está tendo focalização da imagem. Então é feito o transplante e a remoção da córnea e colocada a córnea doadora. E a possibilidade de êxito é muito grande, porque a córnea não tem vascularização, não tem vasos sanguíneos. Consequentemente, a rejeição é mínima. Muito bem. Outro problema que é um problema muito sério, não é? Parece que muito difícil a solução, se é que tem solução para ele, eu acho que o Dr. Colombo vai poder explicar direitinho aqui, é o glaucoma, né? O glaucoma é algo realmente que as pessoas, os médicos lutam muito com os pacientes para que se evitem, aquela coisa de medir pressão ocular, essa coisa toda, né? O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Isso nos causa muita preocupação, a ponto de nós estarmos sempre fazendo campanhas, e todos os anos a gente faz uma campanha, paramos no hospital, ficamos todos os funcionários, equipe que nós temos no hospital dedicadíssima a todos esses eventos, se colaboram, médicos, enfermeiros, funcionários, colaboradores. Então a gente para dar essa atenção, no sentido de esclarecer a população da importância que tem do exame oftalmológico de 8 meses a 1 ano. Nunca ninguém pode confundir exame de óculos com exame dos olhos. Os olhos devem ser examinados em qualquer lugar do mundo de 8 meses a 1 ano, para aí sim, através dos exames, campo visual, porque quem tem glaucoma enxerga muito bem, reto, porém vai perdendo o campo visual, não percebe. Quando ele perceber, o que perdeu não volta mais. Então é importante o diagnóstico, importante as campanhas elucidativas que a gente faz com muita dedicação todos os anos, para que as pessoas acordem para a necessidade de cuidar bem dos olhos. Tudo é importante, indiscutivelmente, mas nada é mais importante do que a visão. Haja vista, quando você vê a Paralimpíadas, atletas correndo com próteses, 2 próteses, sem o braço, se dedicando enormemente, tendo recordes, tendo marcas maravilhosas. E quando é um cego, ele tem um corpo perfeito, mas ele tem que ir com guia. Tal a dependência que a cegueira leva. Então nós temos que estar sempre alerta, sempre atentos para evitar que isso aconteça. Mas junto ao glaucoma, eu quero enfatizar bem a importância que tem das pessoas cuidarem muito do diabetes. Outra causa muito acentuada de cegueira está relacionada diretamente ao diabetes. O diabetes é a doença, eu reputo como uma da pior doença que tem. Porque o diabético não se sente doente. O diabetes tem apetite, disposição, ele tem tudo que acha que é normal. Porém, é que nem ferrugem, está destruindo o organismo dele. E o principal órgão a ser destruído são os olhos, provocando hemorragias, provocando lesões gravíssimas. Depois que deu o problema hemorrágico, dificilmente reverte a situação. Então, para isso, nada mais adequado do que um check-up anual, né? Um check-up geral e um check-up oftalmológico. Vamos para o nosso segundo intervalo. Já já a gente retoma a conversa aqui com o Dr. Colombo Barbosa. É rápido. Estamos de volta. Este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional, que com prazer recebe aqui o médico oftalmologista e diretor-presidente do Hospital Visão Ledo, Dr. Luiz Roberto Colombo Barbosa. Né? A gente vai acelerar um pouquinho o ritmo aqui para conseguir levar você, a maioria, né? um leque, né? maior aí de informações a respeito da área. Importante aqui, o Dr. Colombo é mestre, é doutor, né? E faz fortes investimentos nessa área aqui na cidade, lá no Hospital Visão Ledo, que reinaugura agora. Reinaugura não porque ele está aberto, né? Mas essas reformas, todos esses investimentos todos vão estar à disposição do público quando agora? Nós estamos querendo fazer a inauguração agora. Mas tem uma inauguração oficial que vem aí, né? Das eleições, então a gente vai esperar um pouquinho. Vai esperar um pouquinho. Não dá uma misturada nas coisas. Então depois das eleições vem aí o novo Visão Laser aqui na cidade de Santos, né? Aliás, você podia ter levado essa clínica no começo, depois o hospital, para São Paulo, levar a família para atuar em São Paulo, em grandes hospitais, enfim. Você fez questão de ficar em Santos, né? Com o maior prazer, o maior prazer. Propostas, convites não faltaram.
muitos convites foram feitos, mas aquilo que eu falei no começo, a gente acredita em Santos, acredita na Baixada Santista, porque aqui estimula todos a investir em Santos, comerciantes, médicos, área médica, em todas as áreas, porque nós temos o pré-sal, nós temos aqui uma beleza natural extraordinária. Não tem ninguém que não queira morar em Santos, mas tem que ter a coragem, a vontade de investir aqui, porque o retorno vai ser maravilhoso. Nós estamos investindo, estamos tendo o retorno, estamos trabalhando de uma forma limitada por enquanto, mas o retorno é coisa certa. Portanto, eu conclamo a todos os santistas que acreditem, que invistam, que confiem, que nós estamos prestes a ter uma estrondosa revolução na Baixada Santista. Muito bem, temos que acreditar sempre, né? Nós falamos sobre uma série de questões, fechamos com o glaucoma no bloco passado, né, que é realmente uma doença gravíssima, né? Eu queria falar um pouquinho da catarata, que não é tão grave assim, né? A catarata é uma causa de cegueira, a segunda causa de cegueira no mundo, mas é uma causa de cegueira reversível. Reversível. E a catarata é um processo que não é uma doença. A catarata é uma opacificação do meio transparente dentro do olho que impede que as pessoas enxerguem. Existe catarata em criança, em recém-nascido, catarata congênita, tem a catarata traumática e tem a catarata, que é a mais comum que a gente escuta, que é a senil. Essa, inexoravelmente, todos nós teremos catarata. Todo mundo vai ter catarata. Vai ter. E certo é simples dizer assim, que todo mundo tem cabelo branco, significa que o cristalino já começou a sofrer modificações. Então, portanto, não tem dúvida. Nós temos aqui em Santos um investimento maravilhoso, que é o Lensex, é cirurgia de catarata laser. Como eu falei, hoje na medicina, não se usa mais atualmente em grandes centros o bisturi para corte. Então esse aparelho que é chamado Lensex, ele proporciona uma cirurgia da catarata laser, que é uma cirurgia refrativa da catarata. O que quer dizer isso na prática? E não há necessidade, uma vez que a pessoa submete a cirurgia refrativa da catarata, implantando uma lente multifocal intraocular, ela não precisa mais depender dos óculos, nem para longe, nem intermediário, nem para perto. E o mais interessante é que todo idoso, o que ele mais precisa é da independência dos óculos. Isso evita que ele caia, que ele sofra algum acidente qualquer. Então a cirurgia refrativa da catarata, que é através do Lensex, está tendo aqui em Santos, nós implantamos esse sistema no fim do ano passado, uma procura extraordinária, não só de pacientes de Santos, como de São Paulo, do Brasil e de todos os outros países aqui da América do Sul, temos procurado muito. Isso aí graças a quê? A coragem do investimento, a importância do investimento. E esse aparelho, hoje nós estamos contentes também, porque muitos colegas aqui de Santos, nós sempre tivemos aberto a todos os colegas que quisessem participar, levar os seus pacientes para a cirurgia, o professor Leite sempre teve aberto a esses colegas. E temos a felicidade de observar que muitos estão aderindo, procurando, incorporando esse sistema. Essa cirurgia proporciona a não utilização de bisturi, porque o corte é feito com laser. Essa cirurgia não há necessidade de pontos, e essa cirurgia proporciona ao paciente uma recuperação extraordinariamente rápida devido à precisão cirúrgica, que a cirurgia é realizada através de uma tomografia computadorizada tridimensional, que nos dá noção de profundidade em 3 dimensões. O cirurgião trabalha com uma convicção, com a certeza absoluta daquilo que ele está fazendo. Não existe absolutamente dúvidas. A recuperação é rápida, a volta ao trabalho é mais rápida, e é indolora, anestesia tópica, o paciente chega ao hospital andando, o procedimento cirúrgico é realizado, ele sai andando, feliz, sem dor, enxergando. Isso é uma coisa maravilhosa. Essa técnica quer dizer que seja única. Existe a técnica da facomulsificação, que ainda é utilizada, não quer dizer que ela seja ruim. Estamos falando em tecnologia de ponta. O Lensex é uma cirurgia de ponta, que provoca a sensação do paciente de não ter tido nada de cirurgia, pela precisão que ela é feita. A outro método cirúrgico de facomulsificação é utilizado em países, no Brasil, Estados Unidos, Europa, só se usa a cirurgia refrativa de catarata, que é o Lensex. Muito bem. Tem algumas perguntas chegando aqui. O Silvio do Rio Branco se reporta a questão das crianças, né? Crianças que acordam muito cedo para ir para a escola, tem tendência a ter olheiras por ficar o dia todo na escola. Devo levá-lo ao oftalmologista? Deve levar sempre, né? Não tem dúvida, Silvio. É uma pergunta interessante. Quando se trata de criança, a gente fica muito preocupado. Todos os pais têm o dever, a obrigação, seja o que for, levar seus filhos
ao colégio, que tem muitas crianças que não têm um bom aproveitamento escolar e muitas vezes são rotuladas de vagabundo, não quer estudar. E, coitadas, as crianças não enxergam. E quem não enxergar não tem condições de ter um desenvolvimento escolar bom. Leve sim ao seu oftalmologista para que ele possa orientá-lo melhor. Uriel Vilas Boas conosco diz assim: Dr. Colombo, existe algum programa de prevenção para problemas oculares e de quanto em quanto tempo uma pessoa deve procurar um oftalmologista? E a partir de que idade? Bom, idade você já vai falar que é desde criança, né? Uriel, boa noite. Uriel Vilas Boas é um amigo antigo, tenho muito apreço por ele. Acontece o seguinte, o consulta ao oftalmologista deve ser feito, quando eu falo oftalmologista, não é em clínicas privadas, não. É através do SUS, através do AME. O importante é cuidar da sua visão. De 8 meses a um ano é um período que deve ser, sim, procurado oftalmologista, para verificar se não tem glaucoma, não tem lesões na retina, não é diabético. Enfim, isso é importante que seja feito. Agora, a programação, eu sempre coloquei o seguinte: o governo tem que entrar num acordo com as clínicas privadas. A parceria público-privada é fundamental que ocorra, mas através de um diálogo, através de uma troca de informações, onde os médicos poderão, sim, colocar as suas dependências ociosas em determinado momento em benefício àquelas pessoas do SUS necessitadas. Mas depende da parte política. A vontade dos médicos sempre existiu. O Brasil não quer mais médico, o Brasil quer mais saúde. E todos os médicos brasileiros querem proporcionar saúde aos seus patriotas. Manuel Juvencio pergunta pra gente assim, para o doutor Colombo, né? O filho diz que o filho vai operar de miopia e o médico disse que a cirurgia Lavix, é isso? E gostaria de saber como é que é esse procedimento cirúrgico. Como eu falei, o Lasix, né? Lavix. Lasix. É uma cirurgia onde é feita a correção da miopia, hipermetropia, astigmatismo, mas que se levanta um flap, que é uma aba, através de um corte com bisturi. É uma técnica usada, é uma técnica muito bem desenvolvida, segura quando os exames são perfeitos. Então é importante que o médico, com certeza que vai operá-lo, ele tem conhecimento e está se embasando nesses dados científicos. Muito bem. Podemos ficar aqui dando dicas e informações, prestando serviço a noite inteira. O programa está a 2 minutinhos aí do encerramento, né? E nós tivemos o final da Copa do Mundo recentemente. Quem não conhece o Colombo Barbosa não sabe, mas ele gostava muito de futebol, jogou muita bola, né? Dizem que foi bom de bola, eu não sei, né? Aí tem que voltar no tempo com os amigos de infância para saber se é verdade ou não, né? Mas esteve no Mineirão, né? E assistiu em loco aquela cachapante derrota da seleção brasileira. Você deu azar, né? Foi. Não dei azar, não. Não? Eu estive ali, eu fui com meu filho, com o Guilherme, e nós assistimos aquele jogo, e todo mundo jogou bola, e todo brasileiro jogou bola quando criança, quando jovem. Ele viu o seguinte: é impossível marcar 4 gols em 6 minutos. Então, era impossível, não é mais? Mas se for analisar pela lógica do futebol, ninguém nunca vai te dar uma conclusão, porque eram atletas competentes, de clubes extraordinários. Eu fiz uma leitura daquilo lá dizendo o seguinte: não é possível acontecer isso. É sim. É porque, se o Papa é argentino, Deus é brasileiro. E Deus, vendo essa desorganização do país, falou assim: vou pegar no ponto que o brasileiro mais gosta, que é o futebol, e dar uma pancada violenta para que esses brasileiros, nós todos brasileiros, acordemos e verificamos o seguinte: nós estamos prestes às eleições. E o nosso voto é fundamental. Precisamos ter consciência da nossa responsabilidade de tomar a iniciativa do voto, não anularmos nosso voto, não deixarmos de votar, porque o Brasil precisa da nossa participação. A democracia precisa do voto de todos. Então, nessa próxima eleição, onde elegeremos deputados, senadores, presidente da República, todos nós temos o dever democrático de exercer o voto de forma conscienciosa, responsável, sabendo que é uma oportunidade que Deus nos dá de exercermos a democracia com sabedoria, com prudência e, acima de tudo, com muita responsabilidade. Conclamo a todos que votem, jamais inutilizem seus votos, jamais deixem de votar, que o Brasil precisa, nesse momento, da nossa participação. Doutor Colombo Barbosa, sua participação que é sempre importante com a gente aqui. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no painel regional, viu? Até a próxima. Eu fico muito feliz e eu me sinto muito à vontade. O Voturão, o programa muito cordial, muito alegre. E estou à disposição para todas as vezes que forem convidados. Um abraço a todos os telespectadores
Espero ter sido útil a todos vocês. Com certeza. Doutor Colombo Barbosa participando com a gente mais uma vez, com dicas e informações muito importantes a respeito da oftalmologia, onde ele é mestre, papa, né? Doutor aqui na área, sem dúvida nenhuma, e diretor-presidente do Hospital Visão Laser. Com isso, a gente vai fechando aqui mais um painel regional, sempre com você de segunda a sexta, às 10 da noite. E o primeiro encontro do nosso dia, 1h30 da tarde, no painel regional Debates. Tchau.